Glória a Deus. Amém, queridos? Boa noite, shalom. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos já puderam sentir a presença de Deus neste lugar? Levante a mão e dê uma glória. Esse último hino que foi entoado, irmãos, esse hino é um hino que realmente marcou a minha vida. Causou um trauma e só agora Jesus está curando. Me lembro que eu era novo convertido, tinha acabado de me converter de pouquinho. E eu ouvi esse hino. E esse hino trouxe a paz no meu coração, porque falava dos meus pecados perdoados, da remissão do sangue de Jesus sobre a minha vida. Eu achei o hino tão bonito, tão bonito, tão bonito, que eu cantei ele na igreja, pedi uma oportunidade, falei, deixa eu cantar esse hino. Aí eu peguei para cantar e fui cantar o hino. Aí eu terminei de cantar o hino, irmão, e desci, né? Aí uma irmã veio a mim, irmão, tem sempre um, olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, tem sempre um. Diga, tem sempre um. E ela veio a mim e disse assim, irmão, o hino é muito bonito. Eu falei, também achei, irmã, né? Glória a Jesus. E ela disse assim, pena que você não sabe cantar, estragou o hino. Eu novo convertido, irmão. Se fosse hoje eu ia falar assim, filha, sai da frente, porque eu não cantei para você. Eu cantei para Jesus, mas eu não tinha nem nível de maturidade para responder. Aquilo entrou na minha alma, que eu nunca mais ousei cantar na igreja. Sério, aí eu falei, eu tenho que dedicar a outro ministério. Cantar para mim eu já vi que não funciona. E aí, por isso que hoje eu sou esse tem aquele timbre de voz tenor, né? Então por isso que hoje eu sou o terror para cantar. Amém, queridos? O hino é muito bonito. Tem como dar uma parada, senão eu não vou conseguir falar, porque eu preciso de uma conexão direta. Queridos, olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, estamos em reforma. Você vai ouvir muito sobre reforma. Diga assim, estamos em reforma. E essa semana foi uma semana um tanto quanto corrida. No meio da correria. Sábado eu estava numa escola em Búzios ali, ministrando Peniel, no Encontro com Deus. Não tinha muita gente, tinha 7 homens e 3 crianças. Mas eu saí de lá com a minha alma angustiada. Mais angustiada do que eu já tenho andado. Porque eu não sei você, mas existem algumas coisas que Deus está mexendo dentro de mim. Eu espero que dentro de você também. Algumas motivações que geravam alegria em mim hoje já não geram mais. Algumas coisas que nutriam a minha fé hoje já não nutrem mais. Algumas coisas que me movia, que me impulsionava hoje já não me impulsiona mais. E um dia desses, eu chamei ali atrás, no lado da rua, Rodrigo e aí Bebeto, e veio também Robson. E eu fiz uma brincadeira com o Rodrigo acerca de uma coisa que eu já estou careca de brincar com ele assim. Mas quando eu fiz a brincadeira com ele, e eu entrei no carro, o Espírito de Deus me cobrou. Você não poderia ter brincado com ele assim. E eu pedi já perdão para você, não já? Pedi para o Bebeto e agora eu quero pedir para o Robson. Me perdoa por ter te levado para participar daquela brincadeira.
E desde então, o Espírito Santo, ele tem mexido dentro de mim. Então olha para mim, o Espírito Santo me cobrou e ele tem me cobrado algumas coisas. E eu não sabia que quando nós entrássemos no tempo do ano da reforma, Deus ia mexer em coisas tão profundas. E como toda reforma, a princípio, quando a gente vai reformar, e todos aqui, quantos aqui já reformaram as suas casas? Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Quando a gente reforma a nossa casa, a primeira coisa que se faz é o quê? Bagunça. Tira tudo do lugar. Mexe com tudo. E quando a coisa está bagunçada, tudo virado, tudo de perna para o ar, parede quebrada, entulho no meio da casa e tal, aí você olha e põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, será que eu tomei a decisão certa de reformar agora? E eu estou orando, irmão. Porque foi entrar no ano da reforma, as coisas começaram a saltar. As coisas começaram a aparecer. Os entulhos começaram a estar no meio. As coisas que estavam organizadinhos, todas elas nos seus lugares, foram removidas dos lugares. E aquilo que a gente achava que servia, que funcionava, que prestava, quando a gente mexer, a gente começa a falar assim, peraí, isso aqui já não está funcionando mais como funcionava antes. Olha, isso aqui já não é mais para estar nesse lugar, como está agora. E aí, está feita a bagunça. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, a primeira sensação, diga para ele, a primeira sensação, quando se dá início a uma reforma, é a sensação que tudo virou de ponta cabeça. Eu estou com essa sensação no coração, irmão. E eu fui orar a Deus. Eu não sou mais o mesmo homem que eu era antes. Não consigo mais ser. Dentro da minha casa, não consigo mais ser o mesmo homem que eu era antes. Com os meus filhos, com a minha esposa, comigo mesmo. Não consigo mais ser. Porque quando a gente começa algo, a gente precisa ir até o fim. Não, olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, e Deus começou algo neste lugar e Ele vai até o final. E aí, eu fui orar. Tomei umas atitudes, ouvi algumas coisas que me entristeceram, e no meio de todas as coisas acontecendo, a tristeza, a angústia na alma, eu fui orar. E a minha oração foi essa. Eu gostaria que você me emprestasse a sua atenção, porque hoje eu vou falar de um assunto muito sério. E a minha oração foi essa. Fui para o meu quarto, peguei a minha Bíblia e falei, Deus, eu não tenho esse costume. Deus, eu não tenho esse hábito. Deus, me dá uma palavra. Fala comigo. Eu preciso ouvir tua voz, mas eu não consigo mais ouvir profeta. Não quero ouvir pregação. Eu preciso ouvir tua voz. E Deus me deu uma palavra. No tempo da angústia. No tempo que eu pensei que eu tinha tomado atitudes erradas. Eu gostaria de dividir essa palavra com você. Talvez eu não tenha mais tempo para pregar nessa igreja. Talvez você não tenha mais tempo para ouvir outra pregação. Porque quanto mais as coisas acontecem, mais está claro o sinal da vinda de Cristo Jesus. E quando eu li esta palavra, a minha alma gemeu e eu senti medo de ser quem eu sou, de pensar como eu penso, de sentir como eu sinto, de viver como eu vivo.
Abra comigo a sua Bíblia no livro de Jó. Capítulo de número 15. Jó, capítulo de número 15. Versículo de número 3, 4, 5, 6. Onze, 12, 13, 14, 15 e 16. Todos acharam? Digam amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Dará o sábio em resposta noções vazias, ou encherá o seu ventre de vento do Oriente? Arguirá com palavras que de nada servem e com razões que não têm nenhum valor. Mas tu até destrói a reverência e impedes a devoção a Deus. O teu pecado ensina a tua boca, adotas a língua dos astutos, a tua própria boca te condena, e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. Verso 11. Não te são suficientes as consolações de Deus, palavras que te são benignamente proferidas? Por que te arrebata o teu coração? E por que flamejam os teus olhos? Para voltares contra Deus o teu espírito e deixares sair tais palavras da tua boca. Que é o homem para que seja puro? Ou que nasce da mulher para que seja justo? Se Deus, aí o verso 15 me pegou na curva. Se Deus não confia nem nos seus santos, e nem os céus são puros aos teus olhos, quanto menos o homem abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como água. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos. Se Deus não te achar hoje, se Deus não me achar hoje, o que será de nós? Romanos 1. Do 21 em diante, eu vou falando os versículos e nós vamos ler. Todos acharam? Digo amém. Pois tendo conhecido a Deus, isso aqui está falando para os crentes, tá, irmão?
Quem conhece a Deus é o crente. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis, e os seus corações insensatos e obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou. Isso é forte, dolorido. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em suas sensualidades uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza, recebendo em si a mesma penalidade devida ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Verso 29. Aí a Deus começa a ajustar e reformar a igreja. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídios, engano e malignidade. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, são nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Verso 32. Embora tenham conhecido da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Feche os teus olhos. Pai, a sua palavra foi lida. Precisamos da tua misericórdia, do teu socorro, da sua intervenção sobre nós. Ajude-nos, ó Deus, a alcançar o objetivo que está no teu coração. Espírito Santo, fala comigo.
Fala com a tua igreja. Espírito Santo, conserta a minha vida. Conserta a vida da igreja. Espírito Santo, me direciona e direciona a igreja. Espírito Santo, me reforma e reforme a igreja. Em nome de Jesus, e a igreja diz. Ainda em Hebreus 4:13. Abra aí. Hoje eu quero ser bem sucinto, breve, simples e objetivo. Até porque não tem muito o que rodear. Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 13. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E não há criatura alguma coberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: Deus te viu. Deus está te vendo. Diz assim: Deus te conhece. Diga, Deus sabe quem você é. Ficou gostoso quando a gente fala para o irmão, né? Agora olha para cima e diz assim: e Deus me viu. Deus está me vendo. Deus me conhece. E Ele me achou nesta noite. Queridos, eu quero falar sobre o pecado dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Aqueles que professam ser santos, mas não conseguiram atrair para si a confiança de Deus. Porque a Bíblia diz, em Jó 15:15, que Deus não confia nos céus. Por que Deus não confiaria nos teus santos? Porque nós não somos completos. Não existe totalidade em nós. Nós não somos íntegros naquilo que professamos. Quando chega a hora de vivermos. O que é ser íntegro? É ser inteiro. Quando eu digo nós, eu estou me incluindo. Porque a vara que bate, como é que é? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. E quando Deus me deu esta palavra veio para mim como um espelho, não apenas como uma janela, porque hoje Deus também está falando comigo, assim como vai falar com a igreja. Olhe para o irmão que está do seu lado e diz assim: Deus te viu, Deus sabe quem você é, e Deus sabe o que você fez. Deus nos conhece por dentro e por fora. O grande problema é que nós não conhecemos a Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus segundo as concupiscências dos nossos corações. Nós criamos para nós um Deus que bajula as nossas debilidades da alma doente que temos. E Deus não bajula debilidade de alma doente de ninguém. Deus é Deus, Deus é santo, Deus é justo, e Ele vai nos cobrar. Que difícil de achar um glória. No livro de 2 Pedro, capítulo de número 2, verso 19, essa mensagem é para a igreja. Essa vara é para a igreja. Essa exortação é para a igreja. Essa exortação é para o pastor, é para o evangelista, é para os diáconos, é para os missionários, é para os levitas, é para os membros, é para a igreja.
prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Estamos prometendo liberdade. Estamos propagando um evangelho que não é verdade em nós. Estamos propagando uma santidade a qual nós não vivemos. Somos hipócritas. Somos mentirosos. Somos lascivos. Somos sensuais. Somos pornográficos. Somos adúlteros. Somos mentirosos. Que isso, pastor? A igreja perdeu Deus pelo caminho. Somos assim. Encobrimos os nossos pecados, culpando aqueles que estão à nossa volta. Mas eu quero te dizer uma coisa, assim como está escrito no livro de Hebreus 4:13, não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem nós temos que prestar conta. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: Deus é eterno. Não diga, Deus é eterno. Diga, e Ele vive na eternidade. Eu quero te explicar o que é isso. Porque às vezes a gente acha assim: Deus é eterno. Deus vive na eternidade. Né? Ele vai viver para sempre. Eu quero te explicar o que é ser eterno e o que é viver na eternidade. Para Deus, que é eterno e que vive na eternidade, não existe ontem, não existe hoje e não existe amanhã. Para Deus que existe, que vive na eternidade, tudo está diante dos olhos dele. O ontem para Deus é hoje, o amanhã para Deus é agora. Então ele sabe de todas as coisas, ele nos conhece. Ele conhece a nossa fala, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece os nossos sentimentos, e eu vou te dizer um negócio, e tem coisa que Deus deixa chegar diante de nós, e quando Deus deixa chegar diante de nós, eu fico assustado. Eu falo, não é possível. Eu vou falar da igreja dos outros que fica mais fácil. Ou melhor dizendo, a igreja de Cristo é a igreja de Cristo. Eu fui ministrar no encontro sexta-feira, e tinha um pastor lá, passando pelo encontro. E aí o pastor, depois de eu ministrar, o pastor que era responsável pelo encontro, veio a mim e disse assim, esse pastor era um pastor aqui de Búzios. Tinha uma igreja grande, cheia de gente. Era um pastor do movimento. Não tenho nada contra o movimento. Eu acredito em profecia, eu acredito em mistério. De vez em quando Deus me faz fazer umas coisas doidas que tem gente que fica com vontade de me bater. Eu acredito em tudo isso. E ele disse para mim assim, olha para mim. Só que quando ele saía para pregar, escute isso aqui. Quando ele saía para pregar, irmão, ele cansou de espancar a mulher dele, irmão. E a mão machucada, ele enrolava uma toalhinha na mão e pregava e fazia movimento e todo mundo acreditava naquele movimento que ele fazia. Quando ele fazia as campanhas na igreja dele, irmão, e ele trazia pregadores de fora. Pastor Carlos estava comigo, ouviu ele dizendo? Rafael estava comigo, ouviu ele dizendo? Robson estava comigo, ouviu ele dizendo? Trazia os pregadores de fora. Os pregadores paravam com os carros na porta da igreja, com prostitutas dentro do carro. Descia, entrava pelas portas da igreja, pregava, voltava para o carro onde as prostitutas estavam esperando. E iam para suas baladas. Olha para mim. Olha para mim. Tinha um que tinha o dom de revelação de obras de macumba. Durante o dia, você ouviu isso?
Durante o dia eles pegavam os aguidás, preparavam os aguidás, pegavam o nome das pessoas que eram membros da igreja, enterravam os aguidás nas matas, nos lugares, e revelava que tinha obra de macumba feita. Vou levar você lá. E levava a pessoa aonde ele mesmo tinha enterrado a pudriqueira. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: misericórdia, Jesus. Fala assim: queima ele, Jesus. Diga assim: fala, queima ele, Jesus. Fala, queima ele, Jesus. Fala assim: ele vai morar no inferno, Jesus. Fala, ele vai morar no inferno, Jesus. Porque o espírito de engano está nele. Agora olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: cuidado. Porque esse espírito de engano pode te pegar também. Sabe quando a gente expõe os nossos olhos diante de um programa de pornografia? Sabe? É o mesmo espírito. Sabe quando você é chamado para o altar, para o ministério, e tem uma vida carnal, miserável, pecadora, fora do casamento? É o mesmo espírito. Maridos que coabitam com as suas esposas, pensando em outras mulheres. É o mesmo espírito. Mulheres que coabitam com seus maridos, pensando em outros homens. É o mesmo espírito. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: prometemos liberdade, sendo nós mesmos escravos da corrupção. Olha para o irmão que está do seu lado. Olha para o irmão que está do seu lado. Olha com carinho que a libertação começou. Diga assim: Deus vai te achar. Duas mentiras o diabo conta. Eu disse? A primeira mentira é que faz. O que tem? Todo mundo faz. Depois que você faz, ele conta outra mentira. Você fez? Agora para você não tem mais jeito. Deus não te ama mais. E aí a gente vive como? Nós vivemos atormentados porque o diabo nos influencia a fazer. E depois fica nos acusando de dia e de noite. E a gente perde sono. A gente perde a paz, a gente perde a graça da adoração, a gente perde as oportunidades de glorificar a Deus na nossa vida, porque nós nascemos para esse propósito, nós nascemos somente para esse propósito, nascemos para glorificar a Deus através das nossas vidas. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: você nasceu. Diga: você nasceu somente para um propósito, para glorificar a Deus através da sua vida. Porque se você não glorifica a Deus através da sua vida, você vai glorificar o diabo através dos seus atos, através dos seus pensamentos, através da sua fala, através da rebeldia do teu coração, através da insubmissão. Evangelista Robson, se eu soubesse, eu não tinha vindo no culto hoje. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: precisamos alinhar o céu com a terra. Quando Jesus, olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: os maiores profetas, o maior profeta que andou na terra, o nome dele é João Batista. E ele profetizou uma profecia só. Que a profecia era uma pregação e a pregação era uma profecia.
Sabe qual era a profecia? Sabe qual era a profecia e a pregação de João? Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Ele só pregou isso. Se você ler Bíblia, você vai entender que eu estou falando verdade. E a única pregação que ele pregou foi o quê? Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. O que ele estava dizendo? Você precisa se arrepender, porque só tem um jeito de você alinhar o céu com a terra, se arrependendo dos seus pecados. Pastor, eu cometi, e agora? Você precisa se arrepender. Não ter remorso. Arrependimento não é remorso. O que é remorso? Você chora agora. Você faz carinha de gatinho de xureque agora. Você corre para o altar, põe a cara aqui no altar agora. E amanhã está fazendo a mesma coisa. Isso não é arrependimento, isso é remorso. A sua emoção foi aflorada, o sentimento de culpa bateu na porta e você deixou ele entrar, e você quer ficar livre desse sentimento de culpa. Aí você cria um jeitinho brasileiro. Deixa eu jogar umas lágrimas para fora. Deixa eu fazer a carinha de gatinho de xureque. Deixa eu correr para o altar e fazer uma pose de crente arrependido. Mas amanhã está na mesma lama. Isso não é arrependimento. Isso é remorso. Arrependimento é agora. Você faz cara feia. Você sente vontade de me bater. Você sai daqui com raiva de mim. Mas entendendo que se você não se arrepender, você vai passar a eternidade no inferno. Pode ficar com raiva de mim. Pode não voltar mais nos cultos. Pode, irmão, pode. Pode mesmo, pastor? Pode. Pastora Rita deve estar assim, por favor, a igreja vai esvaziar. Não vai não. Porque o deserto ficava cheio de gente. Sabe o que está precisando? Deus levantar ainda profetas como João Batista, que põe a cara para bater, põe a cabeça na bandeja de prata, mas ainda fala a verdade. Eu sei que essa semana que vai vir, vai ser uma semana. Porque tudo que eu prego, irmão, Deus me põe para viver. Porque o diabo me põe à prova. Porque só tem um jeito de tudo que eu estou falando aqui ser desmentido. Eu fazer o contrário do que eu estou falando. Que Deus me guarde, que Deus guarde a minha mulher, que Deus guarde os meus filhos. E ponha um guarda na nossa boca. Porque quem prega aí e vive, sabe como é. Eu preciso alinhar o céu, a terra com o céu. Ou melhor, o céu com a terra. Foi a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estais no, venha a nós o teu, 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 e seja feita a tua, aqui na terra como no. Sabe qual é a vontade de Deus, irmão? A vontade de Deus é que você não masturbe mais. A vontade de Deus é que você não fornique mais. O que é fornicação? Namoro, incluindo sexo. O que é namoro incluindo sexo? O que é sexo, pastor? Penetração? Não. Toques. Tem uma onda agora, né? Vamos ali, gata. Vou fazer em você uma oração de imposição de mão. Põe a mão aqui, impõe a mão ali, impõe a mão lá. E essa é a oração, né? Aí tem uns aí que gostam de falar em línguas. Vamos ali, gatinha, vamos ali no cantinho, no escurinho, para falar em língua. Aí mete a língua na garganta da moça e começa. Olha aí. Sexo fora do casamento é pecado. Por quê, pastor? Porque sexo é mais espiritual do que físico. Cuidado com as facilidades
da internet. Estava conversando com o Fernando e com a rede de homens na segunda-feira que passou. E eu estava dizendo que eu estava junto com a minha família na sala da minha casa, com a tela desse tamanho, ligada no computador. E aí eu estava procurando filmes gospel. Digitei. Fernando falou que aconteceu a mesma coisa na casa dele. Filmes gospel. Aí apareceu lá um monte de filme. Quando eu cliquei, abriu, chamei até a Rita para ver. Abriu a página, pô, um monte de filme pornô. Cuidado com as facilidades. Outra coisa que eu quero dizer. Não entregue a sua santidade na mão do inimigo. Se proteja. O que é se proteger? Homens casados que têm celular com senha, dá a senha para as esposas. Mulheres casadas que têm celular com senha, dê a senha para os maridos. Ah, mas tem coisa lá que ele não pode ver. Para de falar com quem ele não pode ver. Pare de falar com quem ela não pode ver. E viva uma vida íntegra. E deixe o seu cônjuge policiar você. Vou falar outra coisa. Quebre o chip 2. Quebre o chip 2. O que é o chip 2, pastor? É o chip da putaria. É o chip que a mulher não conhece o número, mas as amantes conhecem. É o chip que o marido não sabe o número, mas os amantes sabem. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, é reforma. Diga aí, reforma. Diga aí, reforma. Nós não podemos mais encher o nosso ventre do vento oriental. Diga assim, preciso alinhar o céu com a terra e trazer a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus é que você seja santo. A vontade de Deus é que você seja santa. Eu estava ministrando no encontro, sexta-feira. E o pastor que estava lá desviado, o tal pastor, ele disse assim, eu tenho homicídios. Eu falei, e você já ficou livre da culpa? Eu vejo a cara de que eu matei todos os dias antes de dormir. Sabe o que é isso? Acusação. Como foi cantado aqui. Do vil tentador. Ele via a cara de que ele matou. Mas tem gente aqui que o vil tentador, o acusador, traz todas as noites na sua mente o pecado que você cometeu. O ícone do seu adultério. O que é isso, pastor? O ícone do seu adultério? O homem que você adulterou. Ou a mulher que você adulterou. Tem gente aqui que o diabo esfrega na sua cara todos os dias. As mentiras que você conta. Sabe o que é isso? 2 Pedro. Prometem liberdade, mas são escravos da corrupção. Você foi corrompido. A sua santidade foi corrompida. A sua integridade foi corrompida. O diabo entrou na sua história. O pecado achou lugar na sua vida. Você foi corrompido. Diga assim, precisamos alinhar o céu com a terra. Pastor, mas hoje é muito difícil não pecar. Eu sei que é.
você não peca, não, eu peco. E eu sou mais pecador do que todos que estão aqui. Porque a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então a gente, às vezes você olha para os pastores, para os ministros, para os evangelistas, para os diáconos, são homens, são mulheres íntegras. Não, nós somos mais alvo ainda. Eu ouvi uma história hoje de um senhorzinho pregando, nunca vi um adventista pregar com tanta graça. E eu não consigo entender gente que fala que adventista é seita. Para mim pega muito pesado. Não sou eu para falar que eles são seitas. Se você não aceita, não fale que é seita. Fique quieto. Porque você não pode falar daquilo que você não entende. E o senhorzinho estava dizendo que, olha, preste atenção, que saiu uma frota de navios para navegar com o destino certo. Um navio enfileirado pós outro navio. De repente, veio-se uma tempestade em alto mar. As nuvens eram densas. A visibilidade era nenhuma. Mas aí, os navios que estavam atrás, começaram a dizer assim, vamos ancorar, vamos parar, vamos encostar, vamos parar. E o navio que estava à frente disse assim, podemos ir, porque eu tenho comigo uma bússola. Vamos nos guiar pela bússola. E aí, de repente, todos os navios naufragaram porque bateram nos rochedos. Recolheram os navios do mar para fazer uma perícia. E aí viram que todos aqueles navios naufragaram um após o outro. Trouxeram os navios, procurando o motivo do naufrágio. O navio que estava encabeçando. Olharam a bússola do navio que estava encabeçando. E a bússola tinha um pequeno pedaço de metal. Esse pequeno pedaço de metal alterou o curso. Tirou todos aqueles navios da rota, da navegação segura. E levaram todos aqueles navios para o naufrágio. Uma pequena coisa. Ninguém tropeça e cai tropeçando em uma montanha. Ninguém tropeça e cai tropeçando num carro. Sempre que tropeçamos, o ressalto é mínimo e joga toda a nossa estrutura no chão. Cuidado com as pequenas coisas. Cuidado com as pequenas raposinhas. Tem gente que já está sendo devorado pelas raposas, pelos lobos. Mas tem gente que não está vigiando com as raposinhas. As pequenas raposas, elas não conseguem alcançar os frutos da vinha. O que ela faz? Ela cava e come a raiz da vinha. Sem raiz, a vinha inteira morre. Tem muita gente aqui que não adultera. Tem muita gente aqui que não é preso na pornografia. Tem muita gente aqui que não bebe mais, não fuma mais, não cheira mais. Tem muita gente aqui assim. Mas tem muita gente que ainda não converteu a sua língua. Eu quero dizer uma coisa para toda a igreja. Olhe para mim. Esta igreja tem pastor? Não, você não entendeu. Esta igreja tem pastor? E a Bíblia diz que o pastor conhece as suas ovelhas. E eu quero deixar um recado para toda a igreja. Para toda a igreja. Eu sou o pastor dessa igreja.
Eu instruo as minhas ovelhas como deve se vestir ou não, porque eu conheço o tempo de resposta de cada uma delas. Ninguém tem o direito de falar da roupa de ninguém, do jeito de ninguém, agredir ninguém, porque se você pegar um novo convertido aqui e exigir dele o que você já carrega depois de 10 anos, e ele não conseguir carregar o peso que você carrega e se desviar, o sangue dele vai ser cobrado das suas costas. Então, entenda que a igreja que você congrega tem pastor e eu doutrino a minha igreja. Dou legado, autoridade para os líderes de redes. Exortarem, disciplinarem e instruir. Se você não é líder de rede, se você não é pastor da igreja, não fale das vestes de ninguém. Eu sou o pastor da igreja. Doutrina é comigo, porque eu conheço o tempo de resposta de cada uma das minhas ovelhas. Não tome o lugar que não é seu. Não exerça uma autoridade que você não tem. Até o seu tempo chegar. E agora eu quero falar sobre sensualidade. Quem me veste? Quem dita a minha moda? Tem que ser o Espírito Santo. O seu umbiguinho é bonitinho. A sua barriguinha é show de bola. Mas quem tem direito a ela é o dia que você casar, é somente o seu marido. Coisas preciosas, mostra para quem vai valorizar. Coisas preciosas, dê e entregue para quem vai honrar. Mulheres casadas, honre os seus maridos com as suas vestes. Homens casados, honre as suas mulheres com as suas posturas e com os seus olhos. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: bem-vindo ao Wonderful. Diga assim: eu preciso alinhar o céu com a terra. Diga assim: eu preciso. Pode melhorar, diga, eu preciso. Pode melhorar, diga, eu preciso colocar o meu coração dentro do coração de Deus. Para entender a vontade dele para mim. O grande problema nosso, porque essa mensagem é para a nossa igreja. O grande problema nosso como igreja é que nós estamos querendo alinhar a terra com o céu. Nós não queremos alinhar o céu com a terra, trazer a vontade de Deus para a terra, para as nossas vidas. Nós queremos alinhar a terra com o céu. Nós queremos levar a nossa vontade corrupta, a nossa vontade mentirosa, egoísta, para o céu. E queremos que Deus faça a nossa vontade. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: é você quem serve a Deus, e não Deus quem serve a você. Diga assim: você sem Deus não é nada, mas Deus sem você continua sendo Deus. Gostoso falar para o irmão, agora nós vamos falar para nós. Colocar na primeira pessoa, diga assim: não é Deus quem me serve, sou eu que sirvo a Deus. Agora digo assim: Deus sem mim continua sendo Deus, mas eu sem Deus não sou nada. Deixa eu
começar a levantar aqui os testemunhos. Quem era você, Rodrigo, sem Deus? Quem era você, evangelista Robson, sem Deus? Quem era você, Fernando, sem Deus? Quem era você, pastor Sérgio, sem Deus? Éramos nada. O que somos hoje, somos o que somos porque Deus nos amou. Hoje eu ouvi uma frase do Rodrigo, ele disse assim, pastor, depois que Jesus me aceitou, a coisa mudou. Eu falei, que frase bonita. Porque nós temos uma maneira errada de pronunciar essa frase. Eu aceitei Jesus, você não aceitou nada, cara. Quem nos aceitou foi Deus. Porque que adiantaria eu aceitar a Ele e Ele olhar para mim e dizer assim, eu não te aceito mais. Só que eu quero dizer uma coisa. Olhe para mim. Isso ainda vai dar em alguma coisa. Aguenta aí, tenha paciência. Todos nós temos que entender. Eu digo todos nós, eu disse? Pode melhorar, eu disse? Só os crentes, eu disse? Só os santos, eu disse? Só a igreja, eu disse? Temos que entender uma coisa. Existe um ponto que nós não podemos ultrapassar. E tem gente brincando. Com coisa muito séria. Existe um ponto que a gente não pode ultrapassar. Chamado ponto sem retorno. Quem já teve o prazer, porque é um prazer, irmão. Quem tem medo é bobo, é um prazer. Quem já voou de avião? É um prazer, é uma coisa muito boa. Se eu pudesse, Jesus, se eu pudesse voar de novo. É muito bom, irmão. Só que quando a gente entra no avião, presta atenção em mim aqui. O avião na pista é uma dinâmica show de bola. O avião bota pressão. E vai, na maior pressão. E aí o cara lá mexe nas asas, as asas pressiona o vento começa a levantar o avião. E o avião vai. E ele levanta voo. Quando ele levanta voo, antes dele tomar atitude, ele passa por um ponto, chamado ponto sem retorno. Que é mais ou menos assim, ele sai da pista e vai. Quando ele chega nesse ponto sem retorno, é o ponto perigoso. Porque se der um pane aqui, se der um problema nesse ponto chamado ponto sem retorno, a aeronave cai, porque não tem nem altitude suficiente para fazer uma manobra e pousar, e nem tem pressão suficiente para alcançar a altitude. Então, quando ela chega aqui, ela chega num ponto chamado ponto sem retorno. Se der um problema aqui, a aeronave cai. Então, olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, todos nós também temos um ponto chamado ponto sem retorno. É uma linha imaginária. Júlia sabe bem o que é isso. É uma linha invisível, imaginária. Nós ensinamos a Júlia sobre essa linha. Por isso que eu estou dizendo que ela sabe. É uma linha imaginária. É uma linha invisível que ao mesmo tempo ela se transforma em uma barreira. Sinalizada dizendo, você não pode ultrapassar esta linha. Esta linha existe para os maridos. Esta linha existe para as esposas. Esta linha existe para os filhos. Esta linha existe para os namoros. Esta linha existe. Ela é real para todos nós. Se nós ultrapassarmos a queda e a destruição, é inevitável. Então olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, cuidado. Diga cuidado. Diga cuidado com o ponto sem retorno. Sabe por quê, irmão? Porque tem muita gente hoje chorando.
Tem muita esposa hoje chorando, tem muito marido hoje chorando, tem muito filho hoje chorando, tem muita gente hoje chorando, porque ultrapassou essa linha. A queda foi inevitável e hoje está chorando, hoje está se queixando. E a Bíblia diz assim, de que se queixa o homem, senão dos teus próprios pecados. A nossa queixa de hoje é resultado, resposta da nossa atitude de ontem. A nossa queixa de hoje é resposta das nossas atitudes de ontem. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, para evitarmos o choro, para evitarmos a angústia, para evitarmos a queda, para evitarmos o pecado, nós precisamos colocar o nosso coração dentro do coração de Deus. E sabe por que a igreja chora? Sabe por que a igreja hoje está caída? É isso, pastor, pegou pesado, a igreja hoje está caída. A igreja hoje está caída. A igreja de Cristo na face da terra está como a igreja de Roma. Irmãos, não assusta não. Tem homossexualismo dentro da igreja, incubado. Tem lesbianismo dentro da igreja, incubado. Tem fornicação dentro da igreja. O que é fornicação? Sexo fora do casamento, incubado. Tem, irmão, gente dentro da igreja ainda viciado em masturbação, em pornografia, em álcool e em entorpecentes. Estou falando aqui, irmão. Eu estou falando aqui, irmão. Estou falando para a igreja do vizinho, não. Estou falando para nós. Mentira é normal. Mentira é normal. Mentira ficou discurso normal. Presta atenção numa coisa. Adultério. Tem filhos aqui que estão cavando as suas próprias covas. Que é isso, pastor? Filhos que estão cavando suas próprias covas. Por causa da desonra ao pai e à mãe. Quando você mente para o seu pai, quando você mente para a sua mãe, você está desonrando. Quando você responde o seu pai, responde a sua mãe, desobedece o teu pai, desobedece a tua mãe, você está quebrando um princípio que Deus deixou para os filhos. E quando você pratica tal coisa, você começa a cavar a tua cova. Porque o filho que desonra pai, o filho que desonra mãe, morre cedo. Então, quantos filhos nós temos aqui? Todo mundo é filho, né? Então olha para o irmão que está do seu lado assim, honre teu pai e tua mãe. Porque às vezes a gente acha que é só os jovens que desonram pai e mãe. Não é não, irmão. Não é não. Tem um monte de marmanjo velho, de mulher casada, homem casado que desonra pai e mãe. Ao invés de somar, de dar, de entregar, de abençoar, de sustentar, vai lá e tira o sustento do pai e da mãe. A aposentadoria, isso é desonra, irmão. Não explore os teus pais na velhice. O irmão que está do seu lado diz assim, bem-vindo à reforma. Diga, bem-vindo à reforma. Só que nós precisamos ficar livres da culpa. Nós precisamos ficar livres do pecado. Nós precisamos ficar livres da imundícia. Nós precisamos da misericórdia de Deus, porque se Deus nos abandonar, irmão, perdeu.
Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, se Deus te abandonar. Diga, se Deus te abandonar. Diga, se Deus te abandonar. Agora fala assim, perdeu, playboy. Então não brinque. Ah, Deus não abandona ninguém, impressão sua. Impressão sua. Tem um texto que diz assim, Efraim se entregou à idolatria. E aí Deus disse, deixe-o. Se você acha que Deus não abandona, se você acha que Deus não vira as costas, se você acha que Deus não deixa você largar da própria sorte, o texto de Romano diz, e Deus os entregou à sua própria sorte, e Deus os entregou à concupiscência do seu coração. Aí virou essa coisa que está virando aí. Porque essa coisa que está aí fora, são pessoas que Deus virou, soltou eles. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim, se você acha que é ruim com Deus, é muito pior sem Ele. Quando Ele te soltar, tu não queira saber o que tu vai passar. Vamos ficar de pé. Eu estava orando e Deus ministrou no meu coração algo. Nós precisamos fazer na igreja a semana do arrependimento. Nós vamos fazer na igreja a semana do arrependimento. Eu não vou começar amanhã. Porque se nós começarmos amanhã, não vai dar para a gente se preparar. E o arrependimento tem que ser genuíno. Semana próxima, nós vamos fazer na igreja 7 dias de oração. 7 dias de arrependimento. Jejum. Abstinência de muitas coisas que eu vou falar durante a semana. E pano de saco. Pastor, eu não vou fazer, problema seu. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Se você achar que você não tem nada de que se arrepender, o problema é só seu. Eu vou fazer. Estarei aqui todos os dias. Nos horários de culto. Quem já participou desse evento comigo sabe como é poderoso. De vez em quando Deus pede para que façamos isso. E nós precisamos nos arrepender. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Abre aí. E eu encerro a minha fala aqui e vou dar tempo para você orar. 2 Crônicas 7, 14. Eu sei que tem muita gente que conhece o texto de cor, mas eu gostaria que todos abrissem a Bíblia. Uma coisa é você conhecer, outra coisa é você viver o que você conhece. 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. Eu gostaria que todos abrissem a Bíblia, e eu encerro a minha fala, deixando você orar. Eu estava ouvindo uma palestra de um profeta que estava profetizando. E ele disse que por causa da corrupção, dos pecados, ele estava no Brasil ministrando. É um nigeriano que tem um barbão esquisito assim. Esqueci o nome dele, como é que chama? Um profeta Daniel, um barbão esquisito assim, o cara, assim, sem aparência e sem formosura, mas ele falou uma coisa. Ele disse o seguinte, que ele via no sonho uma grande nuvem de mosquitos na nação brasileira. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Esses mosquitos que estão detonando um monte de gente, tem muita gente morrendo. A mídia não está dizendo, mas tem muita gente morrendo de zika, de chikungunya, sei lá como é que é. Chikungunya e de dengue.
morrendo. A mídia não está dizendo, mas tem muita gente morrendo. O meu irmão disse que umas 6 ou 7 pessoas morreram próximos ao bairro onde ele mora, em Juiz de Fora. Então, no Brasil, tem muita gente morrendo. E eu nunca vi uma reação tão louca como tem sido a reação desse vírus. Tem pessoas que é infectada, depois que sara a dor no corpo, fica com problema de estômago, dores no estômago fortes, problemas mentais, situações assim, a pessoa vacila, entra em crise, de repente volta em si, sai de si. A coisa é terrível. Então eu gostaria que você atentasse para o mundo espiritual. Olhe para o irmão que está do seu lado e diz assim, sai da carne. Atente para as coisas do Espírito, para que você possa interpretar as coisas que realmente estão acontecendo. 2 Crônicas 7,14. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Digam amém. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos de cura, irmão. Nós precisamos de perdão, irmão. Só que para alcançar cura, perdão e libertação, a gente precisa o quê? Se arrepender e se humilhar. Então, a partir de segunda-feira próxima, nós vamos entrar nesse propósito. Amém? Não. Da outra. Porque eu gostaria que desse tempo de confeccionar os panos de saco. Como vai ser pano de saco, irmão? As mulheres fazem uns vestidos de saco bonitinho. Sabe? Aqueles que parecem um coador. E os homens, calça de saco e camisa de saco. Te garanto uma coisa, por onde você passar, todo mundo vai te chamar de santo. Todo mundo vai te chamar de santo, porque você vai parecer santo. Amém? Glória a Deus. Pastor, e como vai ser a vibe? Usar a semana toda. Você vai ver como que a vida é simples, como que as coisas são boas e como as vaidades nos afastam da simplicidade de Deus. A irmã Gracinha costura, quem mais costura? A Geilza costura, Joana costura. Pode procurar as irmãs, compre os panos de saco, ache na internet o modelito. Amém? Digita na internet, modelo de vestidos de pano de saco. Tem uns alto níveis. Amém, irmãos? E eu gostaria que você... Olha para mim. Eu gostaria que você levasse isso com reverência, com temor e tremor. E a programação da semana que vai vir, não essa, a próxima. Amém? Porque nós estamos encerrando o profético, resolvendo as pendências, e nós vamos entrar no profético do mês de março. Amém? Então, as irmãs vão tudo ficar com cabelão de diva, porque a gente tira também a chapinha. As maquiagens são zero. Você vai andar do jeito que você é. A beleza de Cristo vai estar estampada em você. Ludmila foi liberta num processo desse. Foi ou não foi, Ludmila? Ludmila chegava aqui igual um perro. Qual perro? Aquela bonequinha que... Foi liberta. As sandálias da Ludmila, cada uma mais chique do que a outra, né, Felipe? Felipe louvou a Deus por causa desse processo. Fala aí, quanto que você economiza mês? Deu até para comprar carro? Então olha para mim. Fique de pé. Nós vamos orar.
Nós vamos entrar nessa semana, olha para mim. Olha para mim, me presta a sua atenção e eu encerro aqui. Nós vamos entrar essa semana numa semana de reflexão. Reflexão. Você vai começar a refletir. Você vai fazer uma introspecção. O que é uma introspecção? Você vai começar a se olhar por dentro. Você vai começar a se olhar por dentro. E você vai achar coisa que você nem sabe que tem aí. Você vai achar pecado de promiscuidade. Você vai achar pecado de avareza. Você vai achar pecado de orgulho. Você vai achar pecado de pornografia. Você vai achar pecado de mentira, de desonra. E você vai fazer. Você vai fazer uma introspecção. Você vai começar a se olhar por dentro. Sabe por quê? Porque a igreja hoje adquiriu um hábito errado. Que começou lá no Éden. Deus vem em Adão e fala: Adão, por que tu comeu do fruto? Ah, foi a mulher que tu me deu. Mulher, por que tu fez isso, mulher? Ah, foi a serpente que me enganou. E aí a gente aprendeu essa doutrina do Éden. Aprendemos essa doutrina do homem caído. E nós não assumimos as nossas responsabilidades. Nós não assumimos as nossas culpas. E quando eu não assumo a minha culpa, eu estou dizendo para Deus, eu estou dizendo para o céu, que eu não tenho nada de que me arrepender. Se eu atribuo o meu divórcio ao meu cônjuge, eu estou dizendo para Deus assim: Deus, eu não tenho que me arrepender de ser divorciado. Porque a gente é assim. Ah, tu está separado, mas a Bíblia não diz para não separar, não. Ah, mas o meu marido é uma tralha, fez isso. Ah, você se separou. Ah, mas a minha mulher é uma coisa. Então olha para dentro de você mesmo e diga o seu nome. Você vai dizer o seu nome. E aí, pós o seu nome, você vai repetir o que eu vou dizer. Não transfira mais as culpas dos seus pecados para ninguém. Assuma todos os seus erros. O texto de 1 Coríntios diz assim: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Feche os teus olhos. Eu não vou te chamar para vir à frente, não. Pode ficar tranquilo. Que hoje ninguém vai ser exposto. Mas eu gostaria que no seu lugar você fechasse os teus olhos. Se você quiser dobrar o seu joelho no seu lugar. E você que é livre mesmo, livre. Sai daí, se joga, vai. Dentro da igreja, tá? Não sai do ambiente, não. Você que entendeu que você precisa de se arrepender, de confessar, esse tempo é seu. Pode apagar as luzes. As mães seguram os seus filhos. Pode apagar tudo. O pecado nos faz viver assim, ó, em trevas. Esse é o seu tempo. Espírito Santo, quero mais de ti. Cadê a pastora Rita? Vem cá, cantar junto com eles e orar com eles. De água da vida, Espírito Santo, eu quero mais de ti. Tu és a fonte, tu és a fonte. Nós reconhecemos que tu és a fonte de água da vida. Nós nos colocamos, Senhor, diante do teu altar, ó Deus. Espírito Santo, eu quero mais. Trabalha, Pai querido, nas nossas vidas. Trabalha, Senhor, no nosso íntimo. Pois reconhecemos, ó Deus,
que somos pecadores. Nós reconhecemos, ó Deus querido, o quanto os nossos pecados nos afastam de Ti. Mas nós não estamos conformados, ó Deus, com os nossos pecados, com a nossa natureza pecadora, natureza pecaminosa, Senhor. Nós não estamos conformados e te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, venha mudar o nosso ser, venha mudar a nossa história, venha lavar a nossa alma, venha vivificar o nosso espírito, venha abrir o nosso entendimento, para que possamos reconhecer as portas de legalidades que temos aberto para o mal. Ó Espírito Santo de Deus, nos ensina a reconhecer as palavras torpes, nos ensina a reconhecer atitudes que nos condenam ao inferno, nos ensina a reconhecer os pensamentos que têm habitado na nossa mente, que não poderiam estar, Senhor. Nos ensina, Pai, a reconhecer os sentimentos que nós temos abrigado em nosso ser, que são condenáveis, Senhor. Espírito Santo, complete a Tua obra em mim. A obra do Espírito Santo é fazer com que o homem se arrependa dos seus pecados. Você pode dizer comigo: Espírito Santo, complete a Tua obra em minha vida, em nossas vidas, em nossa igreja, e que venha o Teu reino sobre nós, em nós e através de nós. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do nosso Deus. Nós sabemos que quando existe arrependimento, existe obra perfeita e completa. Se prepare pelo que Deus irá fazer através de ti, por você, nos seus passos, pela sua voz. Se prepare, porque Deus, quando limpa o vaso, é para Ele usar. Amém? Antes de orarmos para o término, eu gostaria de deixar um anúncio. Quem não está na comunidade, depois me procura, eu procuro o Rodrigo. Dê o seu número, o seu WhatsApp, para que nós possamos te adicionar e você receber todas as notícias da igreja. Procure o Rodrigo e Elaine, amém? E ele vai estar te adicionando, amém? Vamos orar. Senhor, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito. Graças te damos por tudo que o Senhor há de fazer e completar a obra na nossa casa, na nossa família, no nosso parente descrente ainda, no nosso pré-cristão que está lá dentro do nosso lar, Pai. Nós já te agradecemos, Senhor, pela tua obra, porque assim como o Senhor nos alcançou, a tua palavra nos alcançará, para a glória do teu nome. Senhor, graças te damos por cada um dos teus filhos. Te louvamos por esse exército. Senhor, despede a tua noiva em paz. Despede os teus filhos, Senhor querido, de volta para o nosso lar, guardados e protegidos, em paz e em segurança. Pai, que nós tenhamos uma semana de vitória na tua presença, uma semana de discernimento e entendimento, uma semana, Pai querido, onde os teus valores, onde os valores reais, Senhor, serão estabelecidos pelo teu Espírito sobre as nossas vidas. Te louvamos, Senhor, te damos glória, te rendemos graças por todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta palavra seja plantada e regada pelo teu Espírito dentro de nós. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Faça assim com as tuas mãos. Feche os teus olhos, estenda as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus permaneça com todos que aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz: está terminado em nome do Senhor Jesus. Aos nossos visitantes, sejam sempre bem-vindos. Voltem sempre para a glória de Deus, amém? Essa é a casa do vosso Pai.
Não saiam correndo, mas declare na vida de 3 irmãos, de preferência aquele que você tem menos comunhão, uma semana mergulhada no Espírito Santo de Deus. Amém? Deus nos abençoe. Uma semana de paz, de vitória, de frutos do Espírito Santo, para a glória de Deus. Amém? Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero mais de ti. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero mais de ti. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero mais de ti. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero mais de ti. Tu és meu consolo, Tu és meu conforto, Espírito Santo, eu quero mais de ti. Tu és meu consolo, Tu és meu conforto, Espírito Santo, eu quero mais de ti. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero mais de ti. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero mais de ti. Tu és a fonte de água da vida, Espírito Santo, eu quero mais de ti. Tu és a
a fonte, tu és a fonte de água da vida. Espírito Santo, eu quero mais de ti. Tu és a fonte de água da vida. Espírito Santo, eu quero mais de ti. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero mais de ti. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero mais de ti. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo,